Paralelo ao que está acontecendo no Supremo Tribunal Federal, no Congresso brasileiro tem toda uma articulação para a anistia e que pretende beneficiar não apenas esses que estão sendo alvo nesse momento do Supremo, mas o que eles dizem, na verdade, é para o grande grupo de pessoas, centenas de pessoas, inclusive, que participaram da invasão na sede dos três poderes. O senador Flávio Bolsonaro, filho do ex-presidente, ontem falou, inclusive, em meia anistia o projeto para os condenados dos atos golpistas, discutida pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Flávio disse que quando tiver a oportunidade de falar com Alcolumbre, vai pedir que ele cumpra com a palavra dele, porque não foi esse o combinado do que ele está agora divulgando. Vamos assistir o que disse aí Flávio Bolsonaro ontem. Eu ainda não consegui tratar pessoalmente com o presidente Davi Alcolumbre sobre essa pauta. Eu sei, pelo que eu estou acompanhando pela imprensa, e não foi esse o compromisso que o então candidato Davi teve conosco da oposição. E o nosso compromisso com ele, que ele nos deu a palavra, é que se tivéssemos as assinaturas suficientes para levar essa pauta para plenário, e inclusive os votos para aprovar um projeto de anistia, seriam de incumbência da oposição. Então o que nós vamos pedir para o Davi, assim que eu tiver a oportunidade de conversar com ele, é para que ele cumpra a palavra dele, porque não adianta fazer uma meia anistia, porque a anistia é exatamente porque as pessoas não cometeram crimes e estão sendo processadas por isso. Então, no nosso ponto de vista, não dá para ter um meio termo, uma meia anistia, tirar uns, botar outros, não é assim. Em qualquer momento crítico da história no Brasil, houve projetos de lei promovendo essas anistias e começou a se olhar para frente. É isso que nós queremos, deixar essa cicatriz para trás, virar essa página, para que nós possamos buscar normalidade no nosso Brasil. Bom, eles estão pressionando, inclusive estão mobilizando a sociedade para isso. Amanhã vai ter um ato lá em Brasília a favor dessa anistia e não pela meia anistia. Bolsonaro, que teve alta do hospital, não descarta aí a participação na manifestação, apesar das recomendações médicas. Vamos lá, Sakamoto, vamos entender o que seria essa meia anistia, o que realmente deve sair do Congresso brasileiro, como é que você analisa essa fala do Flávio? Não, é interessantíssimo porque o senador Flávio Bolsonaro, que é um homem inteligente, ele tortura a palavra anistia para ela gritar o significado que ele quer. Anistia não significa, olha, o perdão de crimes que não foram cometidos, não. Qualquer marmota pode procurar no dicionário, pode procurar a etimologia da palavra, tudo. Você vai entender que a anistia é o perdão por crimes cometidos. Anistiar não é você esquecer que os crimes aconteceram. A palavra anistia significa perdão por crimes cometidos. E o senador Flávio Bolsonaro diz, olha, esse pessoal não cometeu crime nenhum e é por isso que é um projeto de anistia. Então é o seguinte, para quem, na verdade, tem ojeriza o dicionário e quem tem ojeriza a língua portuguesa, então, claramente, né, vai abraçar essa justificativa do senador. Mas por que ele está torturando a palavra anistia para ela gritar o que ele quer ouvir? Exatamente porque com o projeto que está sendo gestado pela cúpula do Senado e da Câmara, fica muito difícil defender o projeto de anistia. O projeto que deve começar a circular, ele faz o quê? Ele reconhece a existência de crimes, é claro, só que ele muda a pena, ele coloca uma pena menor para esses crimes cometidos pela multidão, pela turba, aumenta o crime das lideranças. É claro que para quem está sendo processado agora não vai retroagir desfavoravelmente ao réu, mas você tem essa diferença, né? E aí o que acontece? Isso dá um recado importante para a sociedade, que é basicamente o seguinte, olha, não vai haver perdão. Olha, essas pessoas cometeram crimes, mas dadas as circunstâncias de turba, de multidão, etc., a punição vai ser menor e, em muitos casos, não vai gerar xilindró. Ou quem está no xilindró vai para domiciliar, para o aberto, por aí vai. Então, só que o que o senador Flávio Bolsonaro quer é outra coisa. Ele não está preocupado com essas pessoas que participaram do 8 de janeiro. Ele está preocupado com o pai dele, ele está preocupado com os generais que ajudaram o pai dele, ele está preocupado com os civis que ajudaram o pai dele, num processo golpista que começou no final do segundo turno de 2022 e foi até o 8 de janeiro. Gente, não se deixe enganar. O 8 de janeiro de 2023 foi a cereja do bolo do golpismo. Não é o golpismo, tudo se resume a 8 de janeiro, não. O processo golpista durou 2 meses, até mais, até pelas explicações da Procuradoria-Geral da República e Polícia Federal, mas o grosso pico foram 2 meses de articulação e colocar isso em prática.
Então é o seguinte, Fabiola, no final das contas, o senador Flávio Bolsonaro está procurando, através de, olha, mas o Alcolumbre não prometeu isso pra gente, ele prometeu outra coisa. 56% da população brasileira, segundo o Datafolha e segundo a Quest, eles são contra perdoar quem atentou contra a democracia. Anistia, mesmo a anistia, olha, eu não sou a favor da anistia, como vocês bem sabem, mas mesmo a anistia não significa que, aprovado o projeto, aquelas pessoas se tornam inocentes, significa que elas não vão ser punidas, né? Parece que o senador Flávio está querendo reinventar a língua portuguesa para poder salvar o pai dele. O que vai sair do Congresso, hein, Josias? Pela tua experiência política e pela situação toda que a gente está vivendo no país agora, há essa manipulação também em relação à população, aos eleitores. Eles dramatizam, colocam o caso do batom. E houve uma mudança no pensamento no geral, pelo menos até de parlamentares em relação a isso. Qual deve ser o acordão que vai acontecer lá no Congresso, hein? O acordão está sendo construído, Fabiola, a partir de uma proposta do senador Alessandro Vieira, que estava incomodado com as penas leoninas, draconianas do Supremo em relação a essa turba que participou do quebra-quebra. Ele fez uma proposta que atenua a punição dos que serviram de massa de manobra à tentativa de golpe e sem aliviar as responsabilidades de quem financiou, de quem engendrou a trama, de quem como o Bolsonaro articulou e chefiou a trama, né? Agora, é muito curioso o comportamento do Flávio Bolsonaro, porque a aversão do filho do Bolsonaro ao projeto que reduz as penas dos condenados do 8 de janeiro, ele diz que não dá para ter um meio termo, uma meia anistia. Essa aversão contaminou a retórica do pai dele, acionou ali um indisfarçável ingrediente de cinismo. O Bolsonaro repetiu inúmeras vezes que ele fala em anistia não em benefício próprio. Desde o começo eu falei que a anistia não era para mim. E agora fica entendido, o Flávio Bolsonaro cuida de esclarecer, que o problema não é a cabeleireira do batom, não é o vendedor de popcorn, nem o vendedor de ice cream. Na verdade, eles querem, de fato, beneficiar o Bolsonaro e os seus cúmplices mais graúdos. Aí o primogênito afirmou que vai cobrar uma fatura do presidente do Congresso, Davi Alcolumbre. Vamos pedir a ele para cumprir a sua palavra de pautar a anistia. Então fica mais entendido ainda que no escurinho ali negociaram o que era inegociável. Bota o Alcolumbre no balaio, queremos virar a página. O que vai virar essa página não é a anistia, é a punição dos responsáveis pela tentativa de golpe, né? Então, é difícil saber o que é mais cínico, se o canto da sereia entoado pelo Alcolumbre, quando precisava de votos para virar de novo presidente do Congresso, e precisou seduzir a oposição, ou agora as lágrimas de crocodilo que são derramadas pelo Flávio Bolsonaro, ao se dar conta de que o bolsonarismo pode ter comprado terreno na Lua, quando acreditou no Alcolumbre. Agora o Alcolumbre viajou com o Lula, inclusive está de dedinho trançado com Lula. E, seja como for, fica entendido que certos políticos deviam tomar cuidado, né? Quando negociam com parceiros que sabem que eles não são o que fingem ser. O Alcolumbre, ele ascendeu no Senado, ele virou presidente do Senado pela primeira vez na gestão Bolsonaro, ele sabe com quem está lidando. Então, quando negociam com um personagem assim, que os conhece sem tomar os devidos cuidados, o bolsonarismo acaba descobrindo, Fabíola, que o cinismo pode engolir o dono quando é grande demais, né? Então é muito interessante essa movimentação que está ocorrendo agora no Senado. O cinismo está sendo escancarado, está sendo exposto à luz do sol. Interessante foi também a fala ontem do senador Flávio Bolsonaro em relação a essa comitiva americana que veio ao Brasil. Isso porque no final de semana foi divulgada pelas redes sociais de Eduardo Bolsonaro de que uma comitiva viria ao Brasil para discutir sanções contra o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. E aí o irmão de Eduardo Bolsonaro, o senador Flávio Bolsonaro, ontem numa conversa com os jornalistas, disse que não tinha nada a ver com isso. E eu, na qualidade de presidente da Comissão de Segurança Pública do Senado, havia pedido já há alguns dias uma reunião
via embaixada americana aqui no Brasil, com alguma autoridade do governo americano que a gente pudesse tratar dessa pauta de segurança pública. Então o assunto aqui não tem nada a ver com sanções, com relação a quem quer que seja, como foi tratado por parte da imprensa. Essa reunião não foi para isso, já havia pedido essa reunião. E o que nós tratamos aqui é que eu pedi ao governador Cláudio Castro, do Rio de Janeiro, por intermédio da sua Secretaria de Segurança, um relatório de inteligência sobre a expansão dos grupos aqui brasileiros, em especial de tráfico de armas e drogas, mais especificamente o CV e o PCC, sobre as vinculações deles com organizações criminosas internacionais como o Hezbollah. Isso foi feito, existe esse relatório de inteligência por parte da Cúpula da Segurança Pública do Rio de Janeiro. Aí, Sakamoto, ele então desmentiu o próprio irmão, é isso? Eles precisam combinar direitinho dentro da família, do WhatsApp da família, antes de divulgar. Mas o fato é o seguinte, Fabiola, o mais próximo da realidade é o que o senador Flávio está falando. O senador Flávio, inclusive, é o político da família, né? Existe uma divisão entre os filhos, né? O Carlos Bolsonaro fica com a comunicação digital, Eduardo Bolsonaro fica com o contato e a articulação com a extrema-direita internacional e o Flávio Bolsonaro fica com a articulação política interna. Diante da realidade, diante dos fatos, não dá para ficar batendo, criticando o Flávio. Ele ia chegar e falar, a própria embaixada dos Estados Unidos no Brasil disse o quê? Não está rolando isso. Ele mesmo não conseguiu fazer a reunião, né, que ele queria, tudo isso mais, acabou se reunindo com outra pessoa. E o irmão nos Estados Unidos, que se autoexilou, né, que fugiu para os Estados Unidos, suspendeu o seu mandato, né, pediu licença, ele até reforçou e falou, não, me cobrem depois, né, olha, isso aqui é verdade, o Brasil está sendo visitado pelos Estados Unidos para cobrar o Alexandre de Moraes. O fato é que é o seguinte, isso escancara que uma parte significativa do discurso que está sendo tocado pelo bolsonarismo sobre uma pressão internacional contra o Brasil por conta do processo contra o Bolsonaro não é verdade. Né? Eu não estou dizendo com isso, e por favor não me entendam, que Elon Musk não detesta Alexandre de Moraes de ódio mortal, que os Estados Unidos como nação não jogariam a sua pressão sobre a Suprema Corte brasileira se for para ajudar as plataformas digitais, as big techs norte-americanas a poderem operar com maior lucratividade, sem amarras no Brasil. Isso aí vai. Isso acontece. A própria Comissão de Assuntos Judiciários do Congresso norte-americano, da Câmara dos Deputados dos Estados Unidos, aprovou aquele projeto que, no final das contas, é para punir Alexandre de Moraes, né? Mas existe, entre uma comissão dominada pelo trumpismo radical e o próprio plenário da Câmara aprovar isso, vai um salto muito grande. Porque isso também pegaria um monte de ditador, um monte de gente, um monte de governos democráticos e ditatoriais que também podem ser criticados nos Estados Unidos por algum grupo, etc., e a lei pode ser usada. Então é o seguinte, tanto de ditaduras quanto democracias com as quais os Estados Unidos têm relação podem ser alvo também de uma lei criada nesse sentido. Então os Estados Unidos vai tomar cuidado. Então, é o seguinte, isso mostra que o Eduardo Bolsonaro está tendo dificuldade de cumprir aquilo que prometeu ao ir para os Estados Unidos. Nesse sentido, a pergunta ele foi para os Estados Unidos realmente para tentar pressionar e alavancar um dos países mais poderosos do mundo contra uma condenação com seu pai, ou ele foi para lá para ficar longe da justiça num momento em que suas declarações atacam a democracia brasileira?